Olha, esse indicador novo do Conselho Federal de Administração, né, que é feito por um conjunto de pessoas especializadas em área de gestão, eles criaram 3 dimensões de avaliação. Uma das finanças da cidade, outra da gestão da cidade e outra do desempenho, ou seja, o quanto você arrecada e como você está aplicando esses recursos, como é que você está fazendo a gestão financeira e a gestão orçamentária e a gestão das políticas públicas, né, que te leva depois ao desempenho, que é a terceira dimensão, ou seja, como que esses recursos arrecadados estão se transformando em políticas públicas que levam resultado à população, né, porque nós somos hoje um dos governos mais bem avaliados, exatamente porque nós adotamos, o prefeito Luiz Fernando, quando chegou aqui, a missão foi, vamos adotar um modelo de gestão orientada para resultados, ou seja, economia máxima, desperdício nenhum, zero, e usar todos os recursos arrecadados para colocar na ponta, onde o cidadão usa o serviço: saúde, educação, transporte e segurança. Esses 4 temas são as 4 áreas principais que inclusive coincidem com o indicador, ou seja, os olhares desse indicador estão nessas 4 áreas principais, naturalmente que tem as outras políticas públicas de cultura, enfim, assistência social, tudo isso naturalmente a gente também cuida, mas as prioridades foram todas elas vocacionadas para as áreas onde as pessoas mais precisam do serviço público. A gente faz o histórico, né, desde quando nós chegamos aqui. Primeiro, o prefeito, antes de chegar, ele tinha um planejamento muito bem estruturado, ou seja, ele discutiu um plano de governo com a população durante o processo eleitoral, que depois se transformou no nosso plano plurianual, que nós chamamos, ou seja, nosso planejamento de 4 anos, que inclusive um dos anos passa para o período do governo seguinte, para não haver descontinuidade das políticas públicas. Então nós chegamos aqui com um planejamento. Aí quando nós olhamos para os painéis de controle, nós vimos que as finanças estavam todas elas desorganizadas, em razão de políticas erráticas que vinham sendo executadas pelo governo anterior e que realmente ocasionou muitos prejuízos, principalmente para os serviços públicos, na verdade para o cidadão, né? Consultas que ficaram atrasadas, exames que não eram feitos, o próprio servidor público correu risco quando não teve recolhido a quota patronal do regime próprio de previdência, enfim, pedaladas, enfim, tudo isso levou a comprometimentos fiscais perigosos para uma cidade como a de Jundiaí, e que no primeiro ano nós fizemos um esforço já para poder organizar a casa, parcelamos todos os débitos que encontramos, agora em agosto de 2019 nós estamos terminando de pagar aquelas últimas dívidas que foram parceladas lá em 2017, fizemos todo o equacionamento da parte de gestão, reduzimos cargos em comissão, o prefeito cortou 30% dos cargos em comissão, produto do corte foi direcionado diretamente para a área de saúde naquele momento, que era a principal área que nós precisaríamos atacar, ou seja, a primeira área mais importante era realmente resgatar a possibilidade do cidadão ter a consulta atendida, o exame atendido, aquelas cirurgias que estavam inclusive paralisadas, não estavam mais sendo realizadas no próprio São Vicente, enfim. Tudo isso foi recuperado rapidamente. Então a primeira área que a gente deu saneamento e cuidou foi a saúde. Depois nós investimos muito em reorganizar a parte da educação. Tá? E aí fomos atacando e criando os principais programas que iam dar vida a essa nova dinâmica na educação para poder melhorar a qualidade do ensino. E assim por diante. O transporte foi a mesma coisa, a segurança é a mesma coisa, tanto é que o transporte a gente tem inúmeros desafios ainda hoje. Então o primeiro ano serviu para a gente colocar a casa em ordem, implementar o nosso planejamento, e a partir de 2018 nós já iniciamos o nosso plano de ação, a partir desse planejamento que eu estava dizendo para você, e aí sim nós vamos para o período que a gente chama de entregas, ou seja, nessas 4 áreas prioritárias, saúde, educação, transporte e segurança, nós começamos a entregar produtos daqueles programas que nós implementamos. E agora 2019 e 2020 é um reforço nessas entregas, até porque passado 2 anos, onde a gente saneou principalmente a parte financeira, as dívidas que foram deixadas, dívidas de mais de 100 milhões de reais, sem contar as dívidas de longo prazo que nós tivemos que reconhecer, nós podemos agora fazer investimentos que melhoram essa infraestrutura de serviço para a população e o serviço melhore a cada temporada, ou seja, nós temos naturalmente uma programação que vem sendo melhorada a cada período. Política pública, ela nunca se encerra num único ciclo, então você vai melhorando ela continuamente. Dois dos principais itens, inclusive, quando a gente volta lá para o índice de avaliação do CFA, que é o índice de governança,
Quando a gente olha para o desempenho, ele olha dois itens, que é o investimento per capita em saúde e o investimento per capita em educação. E Jundiaí hoje, realmente, só nas duas áreas, ele aplica mais de 50% do total das receitas que são arrecadadas, né? E isso, naturalmente, né, por isso que a gente fala que a gestão é orientada para resultados. Por quê? Porque exatamente os recursos que são arrecadados vão na ponta para atender às demandas da população. Na educação, como eu estava dizendo para você há pouco, nós temos o programa que é a Escola Inovadora, que realmente inovou o conceito de ensino, de aprendizado. Nós temos um IDEB hoje, que a meta de 2021 já foi cumprida agora em 2018. Isso é muito importante, porque mostra que a gente está no caminho certo, que a bússola está apontada, orientada de maneira adequada. O prefeito implantou já o inglês para as crianças com 4 anos de idade, e isso naturalmente é um diferencial muito importante, num momento importante da capacidade cognitiva de aprendizado das crianças. E aí esse jovem, essa criança que depois vai estar disponível no mercado de trabalho, já com uma segunda língua, ele tem muito mais competitividade para poder ter um futuro e arrumar um emprego de qualidade. Nós temos hoje educação empreendedora, né, para os nossos alunos. Nós temos educação financeira para os nossos alunos. Fizemos uma parceria recentemente com o Bradesco e eles estão, por meio da Universidade Bradesco, trazendo para dentro da rede pública de ensino para quase 5 mil alunos, né, do ensino fundamental, a possibilidade de já começar a lidar com a educação financeira. A gente está formando cidadãos, né, a gente está formando um processo de cidadania baseado em conceitos muito sólidos, né, que o mundo desenvolvido, inclusive, usa. E isso é a garantia de que as nossas crianças vão ser cidadãos muito mais bem preparados, muito mais bem formados, cidadãos conscientes e engajados, né, na sustentabilidade, em ajudar a resolver os problemas do país, enfim, é isso que nós queremos. Na saúde não é diferente, né? Nós, inclusive, tivemos uma avaliação, antes desse índice sair, do Conselho Federal de Medicina, que fez uma avaliação do gasto per capita de saúde de todos os municípios do Brasil. E Jundiaí foi a cidade que mais gasta per capita, pelo menos é a aferição que eles fizeram, inclusive eu fiz uma aferição mais recente, nós estamos gastando até, investindo um pouco mais do que aquilo que eles apontaram, né? Então hoje, quando a gente olha para Jundiaí, por que a saúde daqui tem inúmeros serviços, implantamos a nova UPA do Vetor Oeste, Clínica da Família, que é um novo modelo de atenção básica à saúde, diferente da UBS, é muito mais resolutivo, são serviços muito mais resolutivos para o cidadão, porque hoje o cidadão, os deslocamentos são demorados, ele não tem tempo para fazer muitas coisas e, naturalmente, a vida das pessoas mudou e tudo precisa ser mais rápido. Então, nós estamos oferecendo serviços que vão nessa direção. Nós temos programas que avaliam a qualidade da saúde, que antes nós não tínhamos. Enfim, temos o Hospital São Vicente, que é o nosso grande, é o equipamento de saúde mais importante da cidade, que naturalmente não atende só a Jundiaí, atende toda a região, e que é naturalmente o equipamento que mais consome recursos da saúde, inclusive, né? Enfim, nós estamos trabalhando para levar os recursos lá para a ponta, né? Então essas entregas todas, né, da Escola Inovadora, que melhora, reforma as escolas, muda a ambiência, trabalha essa perspectiva dos programas que eu coloquei aqui. Fizemos o Fab Lab também, que acho que é importante mencionar aqui, é um investimento muito importante. É um laboratório, um espaço maker, onde os alunos criam seus projetos, né, e aprendem a desenvolver projetos. Isso desenvolve muito a capacidade e o conhecimento dos nossos alunos. Não é à toa que a gente já atingiu o IDEB 7.1, né, que era previsto para 2021. E essa aceleração de aprendizado faz com que realmente a gente tenha uma qualidade na educação aqui muito diferente daquela que a gente tem no país hoje, né? Nossa qualidade hoje é muito boa e ela tende a melhorar, como eu disse, que são políticas continuadas. Na saúde, nossa mortalidade infantil despencou. Nós temos um índice hoje aqui que é em torno de 7,13, ou seja, o Japão, que é um país altamente desenvolvido no conceito de qualidade de vida, principalmente em prevenção de doenças, o índice dele, até um tempo atrás, era 4, hoje já é 2. A medição é um número para cada 1.000 nascidos vivos, tá? Então, quando a gente tem 7 para cada 1.000 crianças nascidas vivas, isso mostra que a gente tem uma política de prevenção, de cuidado com o neonatal, de cuidado com o pré-natal da mulher quando ela está grávida. Isso tudo é feito na rede básica de saúde, de vacinação, né? Ou seja, tudo isso faz com que a gente tenha realmente resultados muito positivos e muito importantes, e que são comparados a países desenvolvidos, né? Quando a gente olha para o Brasil, então, realmente Jundiaí é uma cidade que se destaca.
Não porque nós somos melhores e não temos problemas, ao contrário, nós temos também muitos problemas de cidades brasileiras, mas nós temos aqui políticas que são efetivas. Né? A exemplo da segurança, nós tivemos agora resultado também do Atlas da Segurança, do último período. O nosso índice é um dos menores do estado de São Paulo, é um dos menores do Brasil. Isso, naturalmente, também tem aqui uma ação na área de segurança, que é a Guarda Municipal, que tem um trabalho muito dedicado em trabalhar junto com a Polícia Militar, principalmente para poder fazer esse sistema de segurança funcionar e o cidadão sentir a percepção de segurança muito melhor do que hoje a gente sente na média do Brasil, também é diferencial. Nós temos vídeo monitoramento que poucas cidades do Brasil têm. Isso ajuda muito a planejar, inclusive, as ações que você vai realizar de combate à violência, enfim. Então, Jundiaí hoje é uma cidade que tem serviços públicos de qualidade. Quando eu falo que é uma gestão orientada para resultado, aqui a gente coloca os recursos públicos na ponta para o cidadão ter o retorno daquilo que ele paga dos impostos. Acho que a gente está vivendo a crise mais longeva, né, que o Brasil já vivenciou ao longo dos últimos anos, né, uma recessão muito profunda que ainda tem as cicatrizes do período que é desde 2014 nós estamos vivendo essa crise, essa recessão, e agora nós tínhamos uma expectativa de sair um pouco mais rápido dessa crise. Não saímos ainda, realmente tem desafios aqui, como as reformas estruturais do país, para poder acelerar a retomada do crescimento. Mas é muito preocupante, porque nós temos um cenário aqui, o tecido social ele começa a ter um esgarçamento, porque você tem hoje 30 milhões de brasileiros que parte deles, cerca de 13 milhões, estão desempregados, né? Uma parcela estão desalentados e uma outra parcela está subempregada, ou seja, está fazendo bico, mas não trabalha quantidade de horas suficiente por dia para poder ter autonomia na sua vida. E também os desalentados que já desistiram de procurar emprego porque não encontram. Nós temos basicamente 3 Portugal hoje aqui, esse volume de pessoas, e isso realmente é muito preocupante, porque você começa a ter um processo que você não consegue mais reverter esse quadro. Então nós precisamos sair realmente rápido dessa crise, nós precisamos unir forças, né, que a gente diz hoje, ou seja, a classe política precisa entender que nós precisamos superar esse momento de dificuldade e começar a dar respostas à população. Assim como eu estou explicando aqui no âmbito do município, o prefeito é a célula política mais próxima do eleitor, do cidadão que está aqui. Então aqui ele está vendo o que está acontecendo, ele cobra o prefeito, ele cobra os vereadores, ele está mais próximo, né? O cidadão mora na cidade, ele não mora na União, nem no Estado, né? E aí ele olha e as coisas não avançam, as políticas públicas estão paradas, e aí ele não sente que as coisas estão melhorando, não sente reação, e aí realmente acaba, o estado de humor da nação fica muito comprometido. Então nós precisamos realmente fazer um grande pacto para tirar o Brasil dessa situação e retomar o crescimento e tentar naturalmente gerar o máximo de empregos possíveis. Nós temos que trabalhar muito essa coisa do empreendedorismo, né? Uma parcela das pessoas, a gente sabe, a própria tecnologia, ela acaba ceifando algumas vagas de emprego, não tem como. A indústria 4.0, tudo que tem automação, tudo que tem automatização de processo, tudo que tem inteligência artificial, ele passa a substituir aquela mão de obra humana. E nós precisamos lidar com isso, nós precisamos ter isso planejado. O Jundiaí está fazendo um plano de Jundiaí 2050, inclusive, para começar a discutir todas essas mudanças que estão acontecendo, todas essas transformações. E isso começa naturalmente por, primeiro, organizar a cidade como a gente fez, fazer um planejamento de longo prazo, criar condições para que a gente saiba quais são as nossas prioridades e que saibamos quais são as prioridades do cidadão da cidade, que mora na cidade. Nós precisamos dialogar com a população, ouvir a população para que ela nos ajude a construir esse cenário de transição, porque realmente vão ser tempos bem difíceis, não são tempos fáceis, nós temos que superar esse momento difícil. É isso que a gente tem em mente aqui, é para isso que o prefeito está trabalhando assiduamente, a equipe toda trabalha nessa direção, mas nós estamos no Brasil, e o Brasil precisa se mexer. Precisa fazer reforma da Previdência, reforma tributária, precisa voltar a dar o dínamo da economia, precisa ser movimentado, porque senão nós vamos realmente esgarçar esse tecido social e a gente depois tem dificuldade para recuperar. A leitura que existe aqui em Jundiaí é uma leitura, por isso que a gente brinca até, e isso tem nas nossas publicidades institucionais, que aqui Jundiaí é o Brasil que deu certo, né?
que aqui é uma região do estado muito desenvolvida. Nós somos a 7ª economia do estado de São Paulo, a 17ª do Brasil, não à toa. A nossa estrutura logística aqui é extremamente competitiva. Nós estamos, todos os modais, somos servidos por todos os modais principais, aeroportos, portos, tudo muito próximo. E isso naturalmente torna Jundiaí uma cidade muito diferenciada, muito competitiva. E o prefeito tem um plano econômico, né, que vem lá do plano de governo que eu dizia há pouco, que trata dessa questão de tornar o ambiente econômico mais favorável, né, simplificar para abrir a empresa, desburocratizar para que o empresário não tenha amarras para poder rapidamente começar a desenvolver suas atividades, gerar emprego, gerar renda, porque nós acreditamos que este é o melhor modelo que tem, porque o Estado não gera renda, o Estado não gera empregos, ele só gera emprego quando ele contrata alguém na medida em que tem necessidade de contratar para fazer o serviço público. Mas do ponto de vista da dinâmica da economia, quem gera emprego é a iniciativa privada, é o capital produtivo, é o investimento produtivo. E nós temos que olhar para atrair esse investimento produtivo, aproveitar as nossas riquezas naturais. Nós temos aqui o sistema de água de reservação, até 100% da água tratada, 100% dos nossos domicílios recebem água tratada. Nós estamos agora caminhando para ter 100% do esgoto que é coletado, já é tratado, mas nós vamos caminhar para ter 100% do esgoto coletado na cidade. Falta 2% na área rural, onde isso já está sendo trabalhado, enfim. Tudo isso garante com que a cidade tenha uma infraestrutura altamente competitiva quando comparada com outras cidades, não só do Brasil, mas do mundo. Porque hoje, quando uma empresa olha para o Brasil, ela não olha só para Jundiaí, ela está olhando para diversas cidades como opção e prospecção de investimento. Nós temos um sistema de educação, que nós falamos há pouco também, muito bom. Nós temos um sistema de saúde que atende satisfatoriamente a uma boa parcela da população, né? E é um sistema altamente eficiente. Nós temos aqui também um sistema de lazer, né? Jundiaí tem mais de 10 parques. Hoje as pessoas é impressionante, mas o empresário ele não olha só a infraestrutura econômica da cidade, ele olha também para a infraestrutura social que a cidade disponibiliza para os seus empregados. Né? Meio de transporte, nós temos um transporte aqui que realmente é um transporte eficiente, que naturalmente, como eu disse há pouco, precisa ser melhorado, mas ele é um transporte eficiente, regular. Né? Nós temos sistema de lazer, né? Como eu disse, mais de 10 parques como opção de lazer para as pessoas. Temos boa educação, boa saúde, temos equipamentos culturais importantes, enfim. E estamos próximos dos 2 principais mercados consumidores, que é a capital e o interior. Então, a nossa cidade realmente tem muitas virtudes e aí as políticas de desenvolvimento local, elas se somam a essas virtudes para atrair mais capital produtivo. E mais, agora nós estamos preparando uma lei de inovação para a cidade, né? Inovação, ciência, tecnologia, para a gente poder atrair startups, empresas de base tecnológica, que inclusive algumas já estão vindo naturalmente, porque a gente já tem um ambiente favorável, mas nós estamos criando aqui um ecossistema de inovação, né? Para a gente poder pensar como a gente consegue atrair mais empresas para poder, inclusive, gerar mais empregos, empregos de boa qualidade e que, naturalmente, façam a nossa roda da economia girar. Isso é muito bom porque dá autonomia para as pessoas, para as famílias e, naturalmente, essas empresas pagam o tributo que o Estado precisa para sobreviver e reinvestir em saúde, educação, transporte, segurança, na conservação da cidade, que é um tremendo desafio também hoje, enfim, na zeladoria da cidade. Então, esse é o círculo virtuoso que nós conseguimos criar aqui em Jundiaí a partir, de novo, tudo tem um plano. Nada acontece por acaso. Se você deixar o Leme sozinho, ele não vai para a direção da bússola que você precisa que ele vá. Então, aqui o plano está sendo executado e vem sendo naturalmente acelerado na medida em que você vai conseguindo mais investimentos. Nesse momento, por exemplo, nós temos recursos. Aliás, volto lá no índice, né? O índice deu uma nota muito positiva para Jundiaí, como uma das principais cidades que tem boa governança no Brasil, né? E isso faz jus ao investimento que nós estamos conseguindo. Nós acabamos de ter aprovado 174 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal para investir em toda essa infraestrutura que nós estamos falando aqui, em educação, em saúde, na pavimentação, na recuperação do pavimento. E isso tem a ver também com mobilidade para deslocamentos mais rápidos, enfim, tudo aquilo que é importante para modernizar a cidade, continuar sendo competitiva, atrativa e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então esse círculo virtuoso, essa inteligência, ela é baseada nesse planejamento. E ele está conectado com o futuro.
Tem ações que nós vamos desenvolver hoje para melhorar o presente e tem ações que nós estamos pensando já no futuro para poder assegurar que a gente tenha, por exemplo, abastecimento de água, que a gente tenha mão de obra com capacidade e competência para poder atender. A lista dos empregos que nós temos hoje no Brasil, daqui a 10 anos, mais de 60% dela vai ser alterada. Serão empregos diferentes que não existem hoje. E nós estamos preparando os nossos profissionais, as nossas crianças, os nossos jovens, na direção deste caminho. Então é isso que está acontecendo aqui em termos de planejamento no município de Jundiaí. Hoje nós já temos muitas indústrias, né, de altíssima tecnologia aqui na cidade e muitas empresas que são da área de pesquisa e desenvolvimento que estão instaladas aqui. E a gente nota que tem, nesse momento, não posso citar aqui por uma questão inclusive de sigilo ético e o Código de Conduta não permite que a gente faça isso, tem uma grande empresa de tecnologia prospectando Jundiaí para se instalar aqui, mais uma dentre aquelas que já tem. E ela é uma empresa mundial, de altíssima competitividade. E isso traz um valor agregado quando uma empresa dessa escolhe a sua cidade, porque ela está escolhendo, inclusive, pelas nossas virtudes, que nós estamos falando aqui. E ela traz com ela inúmeras startups. Por quê? Porque essas startups desenvolvem, inclusive, muitos dos produtos que ela comercializa, tá? Das soluções que ela empreende, as startups é que produzem. Então, essa geração de conhecimento baseado na ciência, na tecnologia, na inovação, por isso que a gente quer que a cidade realmente tenha um ecossistema de inovação, que a gente tenha aqui não só o Fab Lab, mas tenha coworking, espaços para trazer startups e deixar essas startups serem aceleradas nos nossos espaços, onde a gente já tem, inclusive, áreas públicas que podem ser utilizadas para esse fim, é o que a gente está pensando para o futuro. Nós estamos aqui se antecipando, nós estamos nos antecipando a um futuro que vai acontecer. Isso já está acontecendo em países desenvolvidos, vai acontecer no Brasil também. Né? Assim que a gente sair dessa crise, nós vamos caminhar nessa direção. A diferença é que Jundiaí está à frente. Jundiaí está se preparando para poder receber esses investimentos. Tá? E isso é um diferencial competitivo. Tanto é que daqui a pouco, em setembro, a nossa meta é apresentar a nova lei de inovação à Câmara Municipal. E nós queremos mostrar como vai funcionar esse ecossistema de inovação, o que a gente vai criar de zonas de incentivação para a atração dessas startups de base tecnológica e como isso vai poder ajudar na geração, né, de economia criativa, de emprego, de renda, para que as pessoas possam ter alternativa a esse modelo econômico que está aqui hoje, que é isso que nós estamos pensando. Nós estamos muito envolvidos com essas questões da reforma, principalmente a reforma tributária, a reforma da Previdência, né? Os municípios todos têm regimes próprios de Previdência e é óbvio que nós precisamos passar pela reforma também, é exemplo do que está acontecendo essa discussão em Brasília. E nós temos feito, inclusive, discussões aqui em Jundiaí. O prefeito, no dia 10 último agora de junho, sediou o encontro aqui com os 20 maiores PIBs do Estado de São Paulo, exatamente para a gente poder fazer essa discussão entre os prefeitos e os secretários de finanças desses municípios, porque, veja, nós precisamos desconcentrar recursos. Uma reforma tributária boa, é isso que nós estamos colocando, inclusive vamos levar essa carta de Jundiaí para o presidente Bolsonaro, para o governador João Dória, e para o presidente da Câmara, do Senado, e para o relator que ainda não foi indicado para a reforma tributária. O que nós queremos? Nós queremos que sejam desconcentrados os recursos que ficam na União, que venham mais recursos para o município. O que a gente fez de estudos aqui mostra que ao longo do tempo, principalmente de 2000 para cá, que os nossos estudos são baseados em 2000 a 2017, a União, por exemplo, deixou de financiar as principais políticas públicas, como saúde, por exemplo. Ela saiu do financiamento da saúde. E os municípios que precisavam aplicar só 15% em saúde, hoje estão aplicando o dobro, quase 30%, que é o caso de Jundiaí e de outras cidades também. E a União está aplicando cada vez menos. No nosso hospital hoje, para ele funcionar com essa eficácia que ele funciona no São Vicente, que atende inclusive a região, nós hoje custeamos 80% dos recursos e o governo federal 20%. Em 2000 era 70% o governo federal e 30% o município. Então a reforma tributária é muito importante, nós queremos desconcentração de recursos para colocar ele na ponta onde o cidadão vive, onde ele mora, onde ele exige o serviço público e ele precisa dessa entrega. Nós precisamos falar, né, de autonomia, ou seja, os municípios não podem ser levados a perder sua autonomia para decidir sobre o futuro das pessoas que moram aqui, porque é muito complexo esse negócio de ficar com o pires na mão em Brasília. Tanto é que a reforma tem um lema que é menos Brasília e mais Brasil. E o Brasil está nos municípios, está nas cidades.
E volto a dizer, o prefeito é sempre o elo político mais próximo do cidadão. É o que ele mais cobra, onde está mais próximo que ele consegue, inclusive, enxergar os benefícios que tem. E aí, o prefeito Luiz Fernando, por exemplo, ele é muito participativo, muito aberto, sempre muito disposto a fazer esse diálogo com a comunidade, e isso é muito importante. E, nesse momento, a gente tem, inclusive, mostrado essa preocupação, que se for feita uma reforma que os municípios não são ouvidos e que os recursos vão ficar concentrados na União, não vai resolver nada. E nós precisamos retomar essa roda do emprego, a roda da economia, que nós estamos aqui falando, que é importante para a gente poder sair desse estágio e voltar a ter o ciclo da economia, o ciclo virtuoso da economia funcionando. Nós fizemos a Carta de Jundiaí, onde a gente fala da desconcentração das receitas, né, da autonomia dos municípios. Nós precisamos fazer uma nova partilha de responsabilidades. Não adianta a gente só falar que nós precisamos rever os tributos, né, concentrar os tributos. É óbvio que simplificar para o contribuinte é importante, reduzir a carga tributária para o contribuinte ser competitivo, poder produzir no Brasil. Do jeito que está hoje não tem mais jeito, o Estado não cabe mais no PIB. Então nós estamos defendendo realmente que haja uma redução da carga tributária, simplificação tributária, desconcentração da receita, que o município possa ter autonomia, ficar com mais recursos e aplicar isso no Pacto Federativo, ou seja, nas responsabilidades que é dele. E a União assumir as suas responsabilidades e cumprir com elas, e o Estado a mesma coisa. Eu acho que nós teríamos um país mais bem organizado, com menos carga tributária, mas com retornos melhores para a população. Resumidamente, é isso que a Carta de Jundiaí propõe. Nós temos uma vantagem aqui, né? O prefeito Luiz Fernando, é engraçado porque normalmente o prefeito, ele é vereador, depois ele acaba virando prefeito, e aí depois ele acaba indo para deputado, ou deputado estadual ou deputado federal. O prefeito Luiz Fernando já foi deputado federal, já foi deputado estadual, e ele tem uma vivência política muito grande, e isso conta muito, né? Porque, de novo, é fundamental que você tenha um prefeito articulado, que consegue se relacionar com a União, com os estados, com os poderes institucionalmente falando, e com o conhecimento de como funcionam as casas, como funcionam as instituições. Então, eu vejo que a gente está muito bem posicionado, né? O prefeito realmente é muito rápido, né? Ele está sempre realmente participando. Veja, o Jundiaí está protagonizando uma discussão da reforma tributária, que eu já acompanhei 4 projetos de reforma tributária desde a época de Fernando Henrique. Eu não vi os prefeitos se movimentar nessa direção. E o prefeito está se movimentando na direção de chamar os outros prefeitos para participar de uma discussão essencial para o Brasil sair da crise. Está se colocando à disposição, inclusive, para ajudar o Brasil a sair da crise. Ainda que tenha os desafios aqui da própria cidade para cuidar, e não são poucos. Então, eu acho que o protagonismo político se dá em razão do trabalho que o prefeito Luiz Fernando está fazendo. Ele está trabalhando, tem um plano, tem uma bússola, sabe onde quer chegar, está colocando isso de maneira muito clara à população, não temos nada, absolutamente nada a esconder de ninguém, muitas vezes, né? A rede social hoje gera muita confusão, muito conflito de informação ali, e nós temos trabalhado muito para que a informação correta chegue à população, porque os investimentos estão acontecendo. Os investimentos desses 174 milhões, por exemplo, vão acontecer. Nós temos uma programação de 3 anos onde esses investimentos serão aplicados. E isso é muito importante que a gente dialogue. E isso só foi conseguido diante dessa possibilidade de articulação, dessa capacidade de se mexer entre os órgãos públicos e entre todas as instituições. E, naturalmente, de arrumar a casa. Veja, ninguém dá empréstimo para quem não pode pagar. Então, depois de arrumar a casa, nós sinalizamos que nós temos condição de pagar esse empréstimo ao longo dos próximos anos. E, naturalmente, é uma taxa de juros bastante beneficiada, até porque são programas que são programas da Caixa Econômica Federal, diferente de um banco comercial, enfim. É assim que funciona. A articulação política serve para você se posicionar e se colocar no lugar certo na hora certa. Uma preocupação muito grande é manter a cidade limpa, né? Os canteiros limpos, bem conservados, os jardins bonitos, né? As praças todas funcionando quando tem os equipamentos, quer seja para as crianças, quer seja, né, para adultos, equipamentos de ginástica, ou seja, o espaço público, aliás, isso também estava no plano de governo, né? Dar vida aos espaços públicos, fazer com que as pessoas ocupem os espaços públicos. E quanto mais as pessoas estiverem ocupando os espaços públicos, menos violência a gente vai ter, menos pessoas que não são do bem vão estar ocupando esses espaços. Ou seja, então nós temos realmente uma proposta que cuida muito da zeladoria. Agora, é um esforço danado, porque, veja, hoje
esse ano. A gente está falando de crise. A crise econômica do Brasil ainda afeta os municípios, todos, inclusive Jundiaí. Esse ano nós projetamos arrecadar, vou dar um número aqui para as pessoas entenderem, 100 e eu vou arrecadar 96, 94, ou seja, 6% a menos do total dos 100 que eu projetei arrecadar. Por quê? Porque a economia realmente está andando de lado, está um pouco parada e aí naturalmente a gente não arrecada tudo aquilo que a gente estimou se a economia estivesse crescendo. Então eu tenho que adequar inclusive os meus gastos a esse limite de arrecadação, que é o que a gente faz para não gastar mais do que arrecada, como em casa. A gente só segue esse modelo. Então nós temos muito cuidado para que esses recursos não faltem para ter uma boa zeladoria na cidade. Agora com os investimentos do Finisa, da Caixa Econômica Federal, em recuperar os pavimentos, a gente vai ter, veja, os pavimentos duram na média 10 anos, Jundiaí é uma cidade antiga e tem muitos pavimentos que não dá mais para você fazer o tapa-buraco. Já ficaram muito ruins, então eles precisam ser fresados e recapeados. E algumas vias novas, né, que estão nesse projeto também, serão executadas para melhorar a mobilidade. Tá? Ou seja, a ideia do prefeito é que a cidade tenha o máximo de mobilidade, que demore cada vez menos tempo para se deslocar um ponto ao outro. Nós temos muitos carros ainda, infelizmente essa é a realidade. O brasileiro ainda é adepto do uso do veículo individual e isso demora para mudar. Tem investimentos em transporte público, mas ainda eles não são suficientes para poder tornar o transporte público a opção ao invés do veículo individual. Mas enfim, é o caminho que nós estamos seguindo. Vamos fazer investimentos em ciclovia, que é importante, que é um novo modal extremamente importante, não só para as pessoas fazerem lazer, mas também se deslocar pela cidade. Né? Teremos investimentos em outras áreas absolutamente essenciais e cruciais, né? Em educação, na escola inovadora, na saúde. Tem 2 UPAs que são desafios que precisam ser entregues. Essas UPAs foram admitidas na gestão anterior. Jundiaí não precisava de 4 UPAs. Nós temos que ser sinceros, tecnicamente falando, não é nem pela opção política que foi a decisão da gestão anterior, mas não cabia. Aquela no Novo Horizonte, que foi entregue em dezembro de 2018, que inclusive tem uma taxa altíssima de resolutividade, é um mini hospital aquilo, e funciona muitíssimo bem, mais ou menos dentro do padrão que é o São Vicente de Paulo. Nós temos 2 UPAs, uma na Vila Hortolândia, que a licitação está sendo retomada agora, que é a empresa que estava contratada interrompeu o contrato no meio do caminho, não conseguiu terminar a obra, nós precisamos fazer uma nova licitação. Isso demanda tempo, essa contratação era burocrática, ela demora muito tempo e nós vamos acelerar agora esse processo, até porque ali também vai ser um pronto atendimento da Vila Hortolândia e a clínica da família. Não, o prefeito tem, de novo, a bússola está apontada para a direção que precisa ir, os programas têm definido cada ação que vai ser feita em cada uma das áreas, e nós temos claro o que nós vamos fazer em todos esses pontos. Tem 2 UBSs novas sendo construídas no Jundiaí Mirim, uma no alto da Vila Progresso, no Jardim do Lago, né, que também ficam prontas no final do ano, que começa a funcionar a partir do próximo ano. Ou seja, tem uma mudança no conceito para que a prestação de serviço passe a ser mais eficiente e mais rápido à população. Não falei dos aplicativos, né? Fizemos aqui o desafio de criar. Temos mais de 140 serviços em aplicativos e funcionalidades hoje que atendem a população, que evita com que o cidadão precise se deslocar, gastar dinheiro com passagem, com combustível, ele consegue acessar serviços públicos. Ou seja, boa zeladoria, cidade bem conservada, educação de qualidade, saúde que naturalmente faça bastante a prevenção, hospital eficiente, quando não dá para fazer a prevenção, é precisa fazer o curativo, absolutamente importante. São Vicente é altíssima qualidade. Estamos fazendo um projeto agora com a iniciativa privada, inclusive, para recuperar os quartos. Vai ficar muito bom o hospital. Enfim, muito antigo prédio, 117 anos. O serviço é maravilhoso, mas ainda a hotelaria é muito ruim em razão da condição física. Mas está sendo recuperado. E investimentos em segurança, tem um pacote de investimentos em segurança aí que vem em breve. Já estamos comprando 15 novas viaturas com recursos desse investimento do Finisa que eu disse agora. Em breve vem mais câmeras de segurança, vídeo monitoramento, para levar para os bairros, melhorar a sensação de segurança e investimentos continuados em transporte, para melhorar. O prefeito fez um ajuste com as concessionárias de ônibus no final do ano passado, adquirimos 50 ônibus novos, o Jundiaí tem 310 ônibus à disposição da população, são 85 linhas que se entrelaçam por toda a cidade, né? E é um sistema bem complexo, um sistema bastante grande. Por isso que eu digo, ele tem regularidade, ele tem eficiência e hoje ele é totalmente monitorado. E é óbvio que nós precisamos melhorar o serviço. E isso está sendo feito. E hoje os ônibus têm tecnologia embarcada.
não só de segurança, cada ônibus tem 4 câmeras para monitorar. Tem GPS, todos eles, e temos aplicativos hoje que dá condição para que a população programe a sua viagem, sabe o tempo de deslocamento e consiga naturalmente reduzir esses tempos de deslocamento em razão de ter essa programação. Ou seja, é um pouco este o radar que nós temos na cidade de Jundiaí, com as nossas preocupações de que os programas sejam executados e que os serviços cheguem na população de maneira eficiente.